sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do Pod Science, que hoje temos como tema o estresse ocupacional e a síndrome de burnout. Estou aqui com o convidado, o professor Tiago, da UFRJ Campus Macaé. Tiago Gomes de Lima, ele é neuropsicólogo pelo Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e professor, né, dos cursos de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Macaé. Seja muito bem-vindo, agradeço aí o seu aceite, Tiago, em participar conosco desse debate, desse tema, estresse ocupacional e síndrome de burnout. Tudo bem, Tiago? Muito obrigado, Roberto, pelo convite. Vai ser uma alegria falar com vocês hoje. Muito obrigado mesmo. Uma pauta tão essencial, né, nos dias atuais. Vamos abrir esse jogo, vamos conversar sobre isso. Vamos sim. Estreando no ano de 2022 com esse tema, nosso quarto episódio, a gente vai falar sobre o estresse ocupacional. Na verdade, estresse é um dos conceitos mais estudados ultimamente, mencionados em psicologia, pois se manifesta na vida cotidiana como um fator que pode colocar em risco a saúde psicológica e física das pessoas. Mesmo sendo um termo antigo e amplamente utilizado, a definição desse termo, né, estresse, ainda é um desafio para vários pesquisadores no que tange a desenvolver uma definição única. No século XX, né, Hans Selye, que é considerado o pai da teoria do estresse, ele começa a surgir com essa temática. Inicialmente, a sua preocupação era com a síndrome do estar doente. O médico percebia que seus pacientes apresentavam sinais e sintomas como perda de peso, perda de apetite, diminuição da força muscular, e juntamente com uma equipe de pesquisadores, ele começou a realizar experiências a tal ponto que seus achados foram correlacionados ao conceito de estresse. E aí, no decorrer do tempo, anos depois, né, Hans Selye, ele passa a definir estresse como um estado, uma condição que se manifesta por meio de alterações nos órgãos do corpo humano. O estresse, ele não é percebido diretamente, mas pelas consequências no corpo, nas transformações corporais e comportamentais, segundo, né, os pesquisadores Maras e Veloso, no ano de 2012, né, eles trazem esse conceito, essa definição. Já para os pesquisadores Lazarus e Foucault, o estresse acaba sendo consequência de agentes externos e de componentes internos, cognitivos e emocionais, que determinam, né, a intensidade do estressor do evento em questão. Os fatores cognitivos, nesse caso, têm um papel fundamental, visto que o determinante são as respostas que os indivíduos vão ter aos estímulos potencialmente estressores. Alguns eventos podem apresentar potencial estressor, mas o que determina se realmente são está relacionado às características situacionais e pessoais que vão interferir ali no julgamento, né? Então, o conceito, né, de agente estressor, segundo Maras e Veloso, acaba sendo um elemento, fato, situação ou contexto, real ou percebido, que se configura para o indivíduo como uma exigência da resposta por ser entendida, consciente ou inconscientemente, como ameaçadora. Desse modo, né, o agente agressor ele acaba sendo, né, na verdade, o agente estressor, algo pessoal, que vai depender de pessoa para pessoa e que vai envolver também vários fatores da sua vivência, da sua existência, os quais vão determinar o quanto a ação vai ser estressora ou não para aquele indivíduo. Então, o estresse ele acaba sendo, né, uma medição a nível individual. E aí, né, o estresse é tido como um agravo de ordem psicológica e dia após dia tem sido cada vez mais presente na vida das pessoas. É comum a gente ouvir a gíria, né? A pessoa vive uma vida estressada, ele está estressado, assim, assim, assado, né? Seja por conta do trabalho, problemas pessoais, sociais ou até mesmo de origem psicológica. De acordo com alguns autores, o estresse tem ganhado status de doença, por afetar diretamente a saúde e a qualidade de vida das pessoas como um todo. E no ano de 2021, fazendo parte aí da minha pesquisa do doutorado, eu conduzi uma pesquisa com nutricionistas que atuavam na área de alimentação coletiva e tive participação de todas as regiões brasileiras, onde, né, 115 nutricionistas participaram e a gente avaliou, uma das avaliações, um dos objetivos era avaliar o nível de estresse ocupacional dessa população. E a gente utilizou o instrumento, né, escala de estresse no trabalho,
que foi validado por Pascoal Tamoio, que é um instrumento criado para avaliar o nível de estresse ocupacional, e a gente verificou o nível de estresse moderado a alto nesse grupo de profissionais, né, nessa população que a gente estudou. E, por conta disso, né, a gente convidou o Tiago para vir falar um pouco sobre isso. Né? Por quê? Esse instrumento que nós utilizamos, a escala de estresse no trabalho, que tem a sigla EET, foi uma versão proposta, reduzida por Pascoal Tamoio, que contém, esse instrumento é composto de 13 questões referentes a situações relacionadas ao ambiente de trabalho e ocupações. E, segundo os autores, os instrumentos utilizados para avaliar o estresse ocupacional, eles consideram ou uma escala de estressores ou uma escala de reações. E, quando consideram as duas, não estabelecem um nexo entre elas. Então, dessa forma, essa escala que a gente utilizou, ela evita fazer duas avaliações separadas, além de considerar a percepção do indivíduo, que é muito importante, como a gente viu algumas definições agora. O estresse é muito, né, daquela percepção da vivência do indivíduo ao agente estressor, indo, né, de encontro às críticas que vão abordar estressores ou reações de forma isolada, preenchendo lacunas deixadas pelos demais instrumentos de avaliação. Então, acaba sendo um instrumento bem fidedigno que nós utilizamos, a escala de estresse no trabalho, a EET, para avaliar o nível de estresse ocupacional dessa população. Tá? E outro autor, né, Araújo, em 2018, ele conduziu também uma pesquisa semelhante, onde ele avaliou a qualidade de vida e o nível de estresse em nutricionistas, gestores de unidade de alimentação coletiva, onde ele também verificou um nível de estresse baixo para essa população estudada. E De Almeida e colaboradores, em 2015, avaliaram também o nível de estresse ocupacional em bombeiros na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ambos os autores, né, tanto Araújo quanto De Almeida e colaboradores, eles também utilizaram essa escala de estresse no trabalho, a EET. Tá? Então, tem outros estudos também que já se utilizaram desse mesmo instrumento que nós utilizamos no nosso estudo. E aí, como eu falei para vocês, a gente obteve nessa amostra estudada 30,43% da amostra tinha um nível de estresse alto, 42,61% nível de estresse moderado, e aí já nos dá um sinal de alerta, né? E 26,96% o nível de estresse baixo. E aí, né, isso chama atenção. O que nos chama atenção também é que mais de 47,83% dos entrevistados alegaram trabalhar mais de 8 horas por dia. E dos que trabalhavam mais de 8 horas por dia, 47,83% estavam também com nível de estresse moderado e elevado. 26,05% trabalhavam mais de 8 horas por dia, estavam com estresse moderado, e 21,74% que trabalhavam mais de 8 horas por dia estavam com nível de estresse alto. Então, isso nos chama a atenção. E aí, né, surge essa dúvida. Estresse ocupacional, né? Afinal, né, o que é, o que significa? Como o próprio nome já denota, né, estresse ocupacional, ele provém o quê? Da ocupação do trabalho, que inclui o quê? A pressão no trabalho, as longas jornadas de trabalho, a própria autocobrança exacerbada por ser um profissional competente, né, de sucesso, como muito se prega aí na sociedade, a insatisfação com o trabalho, as horas extras excessivas, a má relação mesmo com seus superiores ou mesmo os colegas de trabalho, o próprio ambiente do trabalho, ou mesmo a ocupação que a pessoa possui. E aí, Tiago, eu queria a sua ajuda. O que você tem a nos dizer sobre esse tema? Estresse ocupacional. Pois é, primeiro, parabéns pelas pesquisas, viu, Roberta? Os dados são muito bons, excelentes, as comparações também, né? Excelente trabalho de campo aí, viu? Muito bom mesmo. Bom, é muito importante a gente entender quais são os estressores ocupacionais, né? Quais são esses gatilhos aí, né? Então, é bem aquilo que você trouxe ali, né, anteriormente. Existem alguns gatilhos que estão vinculados à organização do trabalho, né? A como o trabalho está dividido, departamentalizado, relações com hierarquia. Então, o que a gente percebe aí, né? Quais são os principais estressores que ficam evidentes dentro das organizações? Pressão para a produtividade, condições desfavoráveis à segurança no trabalho, indisponibilidade, por exemplo, de treinamento e orientação,
relação abusiva entre superiores e subordinados, falta de controle em relação à tarefa e ciclos de trabalho e descanso incoerentes com os limites biológicos. Isso é um problema seríssimo. Por quê? Esse contexto, né, ele acaba impondo aí ao trabalhador uma alta demanda que ele tem que enfrentar. Ele tem que lidar com isso. E não é fácil lidar com isso. Você ter que carregar uma mala muito pesada, né? Se a gente está trabalhando, por exemplo, num ciclo de trabalho e descanso incoerente com os limites biológicos, o corpo, a gente poderia comparar uma maquininha. Uma hora ele vai apitar, né? Uma hora ele vai apitar e a gente vai ter algum impacto, né? Ele vai parar de alguma forma para falar, olha, não estou muito bem, porque eu estou acima dos limites, né? Bom, então essas circunstâncias, né, esses contextos, eles acabam impondo para o trabalhador uma alta demanda, ele tem que lidar com isso de alguma forma, e muitas vezes ele tem um repertório deficitário para enfrentar esse conjunto de fatores, o que acaba desencadeando o que a gente chama de estresse ocupacional. Então, portanto, né, quanto maior a demanda e menor o controle, mais provável será a ocorrência de estresse e também, né, de prejuízo à saúde do trabalhador. E você também comentou um aspecto muito importante, que é o modo como cada ser humano, como cada sujeito lida com isso, né? Então, o modo como cada um lida com as circunstâncias que acabam gerando esse estresse exerce uma grande influência sobre a saúde, modulando, né, inclusive a gravidade do estresse resultante. Então, isso acaba criando dimensões diferentes, né, de acordo com a experiência de cada sujeito. Então, o trabalhador, né, os profissionais em si, eles poderão ter uma saúde protegida ao se engajar, né, se comprometer com comportamentos de enfrentamentos adequados, né, que contribuam exatamente para minimizar esse impacto psicológico e somático do estresse, porque ele reflete de outras formas, né, no nosso sistema biológico como um todo. E é claro, no nível mais crônico, a gente acaba tendo aí a síndrome de burnout, que aí é um estado de tensão emocional e estresse crônico, provocado exatamente por condições de trabalho física, emocional e psicológicas, né, totalmente desgastante. É até complicado porque essa síndrome ela acaba se manifestando especialmente em pessoas cuja profissão envolve relações interpessoais, direta e intensa. Em 2019, Roberta, a OMS classificou o burnout como um fenômeno ligado ao trabalho. Então, ela trouxe alguns sintomas, como a sensação de esgotamento, sentimentos negativos relacionados ao seu trabalho, eficácia profissional reduzida. E por conta disso, né, a nova classificação da OMS, que entra em vigor em 2022, torna também a síndrome de burnout uma doença ocupacional. Então, o que acontece? Frente a isso, um funcionário pode recorrer à justiça por causa de um esgotamento, a empresa poderá ser responsabilizada e até pagar indenização por conta disso. É claro, né, que existe aí na justiça, existe, no caso, seria um processo de responsabilização da empresa, né, que vai ser avaliada por meio de um laudo processo médico, moroso, né? Que vai ter que comprovar o burnout, juntar uma série de coisas, como o histórico profissional, a avaliação do ambiente de trabalho, né? Inclusive coletando dados e relatos de testemunhas. Mas isso é muito sério, viu, Roberta? Então, seriam fatores aí que acabam contribuindo, né, para o estresse ocupacional. Entendi, bem interessante, né? E aí eu até trago aqui alguns dados de outros autores, como Laranjeira, Ganster, né? Colaboradores e Richards e colaboradores, que a experiência de estresse no trabalho, como você mesmo mencionou, tem sido consistentemente associada a resultados negativos para os colaboradores, né? Medidos por uma gama de indicadores de bem-estar, tanto psicológico quanto fisiológico, porque também afeta, né, a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar daqueles colaboradores, das pessoas que desenvolvem, né, algumas síndromes, patologias, doenças psicossomáticas por conta desse nível de estresse elevado. E é algo que merece atenção, né? A gente não vê como frescura e tudo mais. Não, o que eu até coloquei aqui, esse nível moderado que foi predominante nessa população já é um sinal de alerta. E como você falou, o que a gente pode fazer para enfrentar esse cenário, né? Para criar condições para que essas pessoas não evoluam para um nível de estresse
alto e atraiam, né? E acabam desenvolvendo algumas doenças ocupacionais, não é isso? Então, acho que as empresas também, né, merecem começar a enxergar esses dados. Eu até considero importante passar essa escala em várias ocupações, como você mesmo mencionou, né, que a síndrome de burnout está muito ligada a profissões que vão envolver o interrelacionamento, está ligado muito a cargo, acomete muito professores, a cargos gerenciais também, né? Porque lidar com pessoas não é uma tarefa fácil, mas a gente tem que aprender, né, a gerenciar, a lidar com o ser humano, que o ser humano é um ser complexo também, e que gere um sinal, né, de alerta. Até o Instituto Felicense fala muito, né, de se trabalhar a cultura organizacional, a psicologia organizacional e aplicar nas empresas. Eu vejo um movimento forte de algumas empresas começando a aderir isso, né, a reformular sua cultura organizacional. Isso é bem interessante, né? E até Silva, né, e colaboradores, em 2015, em seu estudo, eles falam muito isso, que o estresse ocupacional, ele consiste, para a gente ver, não é algo novo. Eu, pelo menos, embarquei no estudo a partir de agora, mas desde 2015 a gente já vê várias literaturas acerca disso, né? Que acaba sendo o estresse ocupacional um fenômeno tão complexo que não deveria ser tratado como uma variável apenas, mas sim como uma área, né, de estudo e pesquisa que se preocupa com as diversas variáveis interligadas, tais como, né, os estímulos físicos do ambiente de trabalho e respostas não saudáveis das pessoas expostas a ele. E até Foucault, né, ele fala muito, eles até utilizam muito essa fala, que a gente vive numa sociedade disciplinar como forma de moldar o sujeito. No caso, né, uma sociedade autoritária. Se eu não me engano, isso também falado também naquele livro, A Sociedade do Cansaço, que virou, né, um best-seller, aí até virou um documentário. A gente até falou um pouco sobre isso no primeiro episódio. Quem ainda não escutou e quiser ir lá escutar, que a gente recebeu o sociólogo, o professor Leonardo Pio. O livro do Churran, né? E ele traz, né, o próprio autor, o Churran, ele traz na sua tese que se tem uma transformação interna, que é importante essa transformação interna no ser humano, né? Porque hoje muitas pessoas vivem essa autopunição, a sociedade do desempenho. Então, a gente precisa começar a olhar para si, essa percepção. O que está acontecendo na minha vida? O que eu estou fazendo, né? Como está sendo o meu trabalho? Eu vejo o movimento também de muitas empresas começarem a ouvir mais, né, os seus colaboradores, querer mudar esse cenário, que as pessoas estão adoecendo. Provavelmente, né, já entra muito ali nos índices das doenças ocupacionais, patologias relacionadas ao estresse, tá? E aí, entrando aqui um pouquinho para a gente falar sobre a síndrome do burnout, que você já trouxe dados bem relevantes, Thiago, ela traz muitas consequências para a saúde, né? O próprio ambiente de trabalho acaba causando, né, gastos para a empresa e tudo mais. E eu acredito que muitas empresas possam desenvolver estratégias para melhorar esse ambiente de trabalho e gerar promoção da saúde e bem-estar. Ver, né, essa oportunidade de gerar promoção da saúde, promover a saúde ali, porque eu vou ter o quê? Um ambiente de trabalho mais sustentável, mais produtivo, ok? E segundo até o próprio Hans Selye, né, que traz aí, considerado o pai do estresse, ele fala que o estresse ocupacional ele possui 3 fases sucessivas, sendo o alarme, né, ali mostrando, olha, a resistência e o esgotamento. E é desse esgotamento que vai evoluir para uma síndrome de burnout, pelo que eu entendo. Certo? E até ele traz que após essa última fase, estudos comprovaram o aparecimento de algumas doenças psicomáticas, como úlcera e artrites, né? Muitas pessoas falam que a úlcera é muito ligada a essa má digestão, né? Que seria a gente fazendo uma correlação, né? A gente não engole, né? Não engolir sapo. Então, tanto que você pode ver, alguns estudos trazem que cargos gerenciais, né, são mestres em desenvolverem gastrite, úlceras, essas doenças psicossomáticas. E aí, né, Selye também traz que após essa terceira fase, a do esgotamento, pode ter o surgimento também da síndrome de burnout, que aí, né, a gente, como você já bem colocou, é tida como um esgotamento físico e psíquico por conta do trabalho.
E aí, como os próprios dados da literatura nos trazem, a síndrome de burnout ela comete muito presente em cargos gerenciais de liderança, como professores, profissionais que trabalham com a gestão, profissionais ali da saúde, como o Thiago bem trouxe, né, que vai lidar com relacionamento entre pessoas. E aí o ambiente de trabalho ele pode ser também uma fonte de saúde ou de doença, tanto em relação à saúde geral quanto à saúde mental. E o sofrimento, ele muitas vezes vai ocorrer quando se esgotam essas possibilidades de adaptação ou de adaptação à organização do trabalho de acordo com a vontade do indivíduo. Ele já tentou de todas as formas, ele vê que ele não consegue mais. E aí começa, né, a fase ali do sofrimento. E estudos, né, de Journey, eles destacam que o sofrimento implica no estado de luta por parte do indivíduo contra as forças da própria organização, que vão levar a esse adoecimento mental. Então, a fim de transformar um trabalho fatigante em um produtor de equilíbrio, a flexibilidade organizacional ela se faz muito necessária. Caso contrário, o trabalho vai acarretar o quê? O sofrimento. E aí eu trago, né, o Instituto Felicientes, eu venho acompanhando muito eles nas redes sociais, que tem aí como presidente a líder, né, a Carla Furtado, que é uma professora também de vários cursos de pós-graduação ali na PUC. Ela traz muito isso, dessa mudar, né, paradigmas, dessa cultura de as empresas mudarem a sua cultura organizacional. E até uma correlação, uma associação que eu trago aqui para o nosso episódio, que as duas perguntas com pontuações mais altas nessa escala foram a primeira de maior pontuação, como você até trouxe nessa falta de treinamento de capacitação, foi essa, né? Abre aspas. Tenho me sentido incomodado com a deficiência nos treinamentos para a capacitação profissional, fecha aspas. E a segunda de maior pontuação, abre aspas, as poucas perspectivas de crescimento na carreira têm me deixado angustiado, fecha aspas. O ser humano ele quer evoluir, né? Quer se sentir, ter um dos valores que eu acredito muito dos seres humanos é a contribuição social, se sentir útil, é a lei da evolução, né? O que ele está prestando para a sociedade? E aí, quando ele se vê que não tem um plano de carreira ali, poucas perspectivas de crescimento, não tem uma capacitação, ele é cobrado, mas ele não sabe como agir, como fazer, porque não foi treinado. Isso tudo são fatores geradores de estresse, como você mesmo colocou. Certo. E aí, não sei, Thiago, o que você tem a nos dizer sobre isso? O que você pode complementar? Olha, conforme já dizia Dejurs, né, a gente precisa minimizar o sofrimento do indivíduo nas organizações. Isso é muito importante. Porque os sujeitos, né, os profissionais, quando vão para as organizações, eles vão com uma marinha pessoal, né? Com expectativas, com história, com sonhos, com coisas que são de cada um, né? E muitas vezes isso é rejeitado pela organização um pouco flexível. Sim. E aí as experiências acabam se tornando experiências de sofrimento, né, em vez de experiências de prazer. E não é fácil transformar isso. E o sofrimento psíquico, ele é intangível, né? Ele está ali, está no ar, e cada sujeito sofre de uma forma. Mas é muito importante refletir sobre isso, porque os riscos psicossociais eles estão crescendo significativamente nas organizações. E eles prejudicam a saúde dos trabalhadores, das trabalhadoras em geral. Por que psicossocial, né? Isso que é importante até explicar. Psico porque afeta a psique, né? Atos e funções da mente, e social porque porque a sua origem é social, determinadas aí pelas características da organização de trabalho, né? E os transtornos mentais, Roberta, e relacionado ao estresse, eles são crescentes não só no nosso país, mas em muitos países do mundo. Por conta disso, em diversos países da União Europeia, os transtornos mentais eles já faziam parte das doenças ocupacionais, tá? Entre os países, a gente pode sair de Dinamarca, Hungria, Itália, Lituânia, Holanda, Romênia. Todos esses transtornos de estresse, de burnout, né? Essas doenças causadas pela sobrecarga de trabalho já faz parte ali das doenças ocupacionais, porque é crescente. Bom, tem alguns dados que evidenciam que 1 a cada 4 trabalhadores relatam alguma exposição a fatores de risco, que pode afetar o seu bem-estar mental. Ou seja, 1 a cada 4, né? A gente, ao nosso lado ali no departamento, tem alguém que está sujeito a algum fator, né, de risco social. É importante, né? Como que acontece isso, né? Como que isso se exterioriza, né?
Por exemplo, a exposição à pressão do tempo ou sobrecarga de trabalho, isso é um fator de risco. Na verdade, numa pesquisa da ESERN de 2019, mostrou que entre os principais fatores de risco, né, psicossocial, que tem influenciado nessa psique, né, e também na organização do trabalho, é a pressão devido às restrições de tempo. Que é essa questão do tempo que eu me dedico ao trabalho ali, né? Um outro fator que chamou bastante atenção é o horário de trabalho longo ou irregular. Então, as pessoas, essa disciplina em relação à jornada de trabalho tem impactado na saúde do trabalhador, né? E tem ocasionado aí, tem colocado pessoas, né, em situações de risco. Para você ter uma ideia, Roberta, no Brasil, né, dados sobre a distribuição aí do auxílio-doença relacionado a acidente de trabalho, tem apontado que os transtornos... tem apontado um volume alto de pessoas afastadas por transtornos osteomusculares, mas que tiveram como origem fatores psíquicos. Nossa! Assim, os fatores psíquicos têm contribuído para acidentes de outras naturezas no ambiente de trabalho, né? E não só isso, né? Se a gente fosse analisar aí, tem outras problemáticas também em torno dos transtornos psicossociais, mas a depressão está ali também, a ansiedade está ali também. 27% desses afastamentos estão vinculados à depressão. 21% está vinculado à ansiedade, né? E é claro, né, as empresas elas podem pensar em algumas estratégias para minimizar isso também. E a gente pode pensar em estratégias em dois níveis, porque já que é psicossocial, eu tenho que pensar em estratégias focadas na organização e também em estratégias focadas no sujeito, né? Focadas no trabalhador. Então, se eu fosse pensar na organização como um todo, eu tenho que pensar em como modificar ou como alterar, como minimizar esses agentes, esses elementos estressores do ambiente de trabalho. Que tipo de mudança eu preciso realizar na minha estrutura organizacional, nas condições de trabalho, na qualidade, né, do meu treinamento, dos meus processos de desenvolvimento, na participação das pessoas no trabalho, na autonomia dessas pessoas, enfim, nas relações interpessoais. Tudo isso é um elemento que contribui para aumentar o nível de estresse, né? É um fator de alavanca. Então, quando eu penso na organização, eu preciso pensar em ações dessa natureza, né? E também a gente tem que pensar, é óbvio, em intervenções focadas no trabalhador, como você mesmo falou, ações que visam promover a saúde, a prevenção de doenças, né? Programas multidisciplinares de promoção da saúde do trabalhador, com profissionais de diversas áreas, que envolvem a psicologia, envolvem a nutrição, envolvem a enfermagem, sabe, envolve a medicina, envolve a engenharia do trabalho, né? A gente tem que pensar com diferentes olhares. É um problema complexo. Então, a gente só transforma esse problema se a gente trabalha em conjunto, né? Através de uma perspectiva colaborativa. Isso é extremamente importante. Sim, sim, sim. Como você bem colocou, né? Desculpa, você quer complementar? Acabei interrompendo. Não. Eu só ia comentar que existe uma tendência também, né? De utilizar algumas técnicas individuais, né? Voltadas para o trabalhador. Tem muitos trabalhadores que têm feito terapia, por exemplo, né? Tem buscado aí a terapia cognitivo-comportamental para lidar com essa carga que ele tem que administrar de enfrentamento. Ações vinculadas à educação, sabe? Psicoeducação. Entender as causas e como que o estresse se manifesta, trazer esse conteúdo à tona, como é a proposta do podcast de hoje. Isso contribui para minimizar isso contribui para a gente fortalecer essas estratégias de enfrentamento. Treinamentos, por exemplo, de habilidades pessoais, para reduzir a tensão, sabe? Trabalhar com feedback, até meditação. Ou seja, a gente tem que pensar numa série de variáveis, pensando em minimizar essa problemática, porque é importante utilizar técnicas combinadas, né? Não existe uma receita de fazer bolo, né? Não existe uma pílula que a gente vai ali vai aplicar. É importante testar técnicas diferentes, metodologias diferentes, que possam contribuir com a minimização dessa problemática. E é óbvio, né? Não só testar essas coisas e aplicar essas coisas, mas também avaliar os resultados, né, Roberto? Para verificar se tem dado resultado, se tem modificado os comportamentos da empresa, utilizar algum meio de avaliação, que seja um questionário, um focus group, alguma alternativa que eles possam refletir sobre a evolução dessas estratégias de enfrentamento, né?
Não, com certeza, né? Como você bem colocou, eu acho que a própria empresa, a estrutura hierárquica, né? A direção, a própria organização, os superiores que comandam, tem que partir muito deles, né? No caso de modificar, como você falou. Não tem uma receita de bolo. E cada um, como a gente viu, a percepção, o estresse é muito ligado a nível individual, como cada um reage, né? A certos estressores. Então, que cada indivíduo ele vai ter que encontrar a melhor forma, como você falou, né, das propostas, das estratégias, e que a empresa consiga avaliar para ver o resultado. Isso é muito interessante mesmo, é muito importante a gente fazer. Foi muito bem colocado por você. E falando nisso, a gente quer até trazer alguns dados, né, que a gente viu que muitas pessoas da nossa população que a gente verificou com níveis de estresse alto e moderado, elas não tinham filhos. E a variável renda, a renda mensal, né, o quanto você ganha ali na sua faixa salarial, e filhos, foram duas variáveis que tiveram associação estatística significante com o nível de estresse ocupacional. Então, são fatores que a gente sabe, né, que muita literatura fala. Você insatisfeito com quanto você ganha, isso é um fator gerador de estresse, né? E aí, quanto à questão do ter filhos ou não, eu acho que também entra um aspecto, de vezes a pessoa não se sente realizado completamente, né? Em todos os aspectos da tua vida, às vezes ainda quer completar, desenvolver, ter uma família e tudo mais. Isso pode, né, não se sentir pleno, realizado em todas as áreas da vida. Isso pode, sim, né, gerar até estresse, ou como também ter o trabalho como uma fuga emocional, né? Tem um vazio ali, fora que foi conduzida essa pesquisa no período de pandemia, onde a gente estava vivendo ainda, não que a gente ainda não esteja, mas era um período mais intenso de pandemia. O isolamento, tanto a nível afetivo, assim, familiar, né, quanto social. Então, a gente também tinha um distanciamento afetivo. A gente não estava ali no nosso círculo social, como alguns estavam acostumados a estar. Então, acho que também são fatores que vale a gente destacar aqui, que o ser humano ele é um ser biopsicossócio-emocional. Ele não nasceu para viver isolado, ele nasceu para viver ali em grupo, né? Então, ele tem essa, não sei se seria a melhor palavra, necessidade de estar ali, né? Não viver em ilha, mas estar ali no seu círculo social. E acho que também é muito importante a gente destacar, eu acho que já vem se falando muito, eu vejo muito presente nas mídias sociais, mas eu sei que não é fácil colocar em prática, para quem é workaholic, né, e tudo mais, a importância de se fazer pausas. Verdade, Roberto. Né? É importante, eu me lembro que eu aprendi até um exercício, uma live que você fez conosco sobre a gestão do tempo, depois até posso indicar aqui, na nossa página do Pod Science, que a gente tem uma página no Instagram, essa live onde ele falou sobre a gestão do tempo, né? A gente se organizar para a gente conseguir ter aquela oportunidade de fazer pausas, porque para algumas pessoas ficar sem fazer nada é um desafio, né? Ter aquela higiene mental é um desafio, certo? E eu não sei se você quer falar algo mais, se você tem alguma dica de filmes, documentários, leituras complementares. Fique à vontade para a gente finalizar aqui no nosso bate-papo, Thiago. Tá bem. Roberto, eu estava refletindo sobre esse perfil da população que teve um alto nível de estresse, né? Sabe que eu acredito que os pais, né, ao longo da pandemia, eles tiveram que dizer não algumas vezes, porque as crianças estavam ali dentro de casa, né? Eu acho que eles se tornaram menos flexíveis, enquanto talvez as pessoas que estavam sozinhas, solteiras, talvez elas se entregaram mais às atividades do trabalho, eu acredito, né? Mas, no geral, durante a pandemia, nós trabalhamos, em média, 2 horas a mais aí por dia, né? Geral. Agora, a gente também percebe um descontrole. Recentemente, eu conversava com um profissional, né, de uma empresa pública daqui da cidade, e ele estava dizendo que a empresa sugeriu, você prefere trabalhar em home office ou você prefere voltar para a base? Ele falou para a empresa, eu prefiro voltar para a base, porque ele entrava às 8 da manhã, saía às 2 da tarde e voltava para casa. Durante este período, foi diferente. Eu tinha reunião de manhã, eu tinha reunião à tarde, eu tinha reunião à noite. Então, assim, a noção de tempo, né, ela ficou um pouco perdida ali. Os limites, né? Então, você tem que se adequar à agenda de todo mundo, independente do turno. Você está em home office, né, como se fosse uma vantagem apenas. Ele comentou comigo que ele preferiu voltar e trabalhar aí das 8 às 2 horas, que era a jornada dele, e saber que ele vai às 2 horas para casa e encerra o ciclo dele ali, sabe?
Ele entendia que tinha algumas vantagens de trabalhar em home office, só que o que ele perdia de tempo em relação ao tempo no trabalho era assustador, porque tinha reunião às 3 da tarde, às 5 da tarde, às 6 da tarde, às 8 da noite. As pessoas não tinham noção, né, de turno. Então, eu achei legal esse relato de experiência, porque as pessoas estão preocupadas com essas questões, sabe? Estão preocupadas com a gestão do tempo. E a gente tem que segurar essa rédea, porque senão a gente paga um preço muito caro por isso, né? O nosso nível de estresse vai lá em cima, outras doenças psicossomáticas começam a aparecer, isso acaba interferindo em outras dimensões da vida, nos relacionamentos, na família, na nossa qualidade de entrega enquanto profissional. Então, a Roberta trouxe a questão da pausa. Então, vale refletir sobre a pausa, vale refletir sobre o tempo de descanso sem culpa, sabe? É o seu tempo de descanso e não tem problema nenhum. As pessoas, hoje, elas têm medo, né, de dizer que estão no momento de descanso, que escolheram não fazer nada no final de semana, porque esse tempo também é importante para a gente se recompor, né? Então, a pausa, ela é fundamental. Aqui ninguém tem que assumir o papel de super-homem, não cabe a nós, né? A gente não tem que assumir o papel da máquina, não cabe a nós. Só que a gente tem que pensar em estratégias de enfrentamento, eventualmente dizer um não, fazer uma negociação, né? Para que a gente não perca o controle dessas variáveis que são tão importantes, que uma vez perdidas, acabam trazendo prejuízos para o próprio indivíduo, porque os níveis de estresse vão lá em cima e algumas consequências são irreparáveis, né? Sim, sim, sim. Nossa, você complementou muito bem. Eu acho que é isso mesmo que você falou. A gente tem que pensar que esse podcast ele possa ser inspirador, reflexivo aí para muitas pessoas que vão nos escutar. Eu quero te agradecer por estar aqui. A gente está caminhando para o fim, né? Porque é um papo que, se deixar, a gente fica horas e horas. É uma temática bem interessante e, como você falou, né, cada um colocar o que for mais confortável e melhor para você. Não tem uma receita de bolo, as pessoas precisam, né, entender o que é melhor adaptado a si. Tá bom? Muito obrigada. Exatamente. E ouvir os sinais, porque o corpo responde. Fique Verdade. atento aos biofeedbacks aí. Roberto, mas muito obrigado você pelo convite. Foi uma alegria participar desse espaço. Parabéns por essa iniciativa. Obrigada. Que vocês possam escutar e depois fiquem ligados lá na nossa página, @podscience_, que a gente vai dar. Vou colocar a live que eu já fiz, vou indicar lá a live que eu já fiz com o Thiago sobre gestão do tempo, quem quiser escutar, né, assistir, na verdade, e outras dicas ali também, tá bom? Complementares ao nosso bate-papo de hoje. Obrigada!